ler 16, 18, capítulo 16 de Mateus, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavra de Deus, o Senhor seja conosco, as palavras sejam dele, a glória sempre é dele, e que ele traga a nós palavras de vida, palavras que curam, que edificam, que mudam, que sejam confirmadas com seu mover sobrenatural. Os que concordam, diga amém. Tome assento. A Igreja de Jesus Cristo. Repitam, por favor. Nós temos o denominacionalismo, que trata sobre as denominações, vários nomes de igrejas, dos mais ungidos aos mais exóticos e diferentes, não é? Tem igreja que o nome é Puleiro dos Anjos, é um nome diferente, não é? Tem igreja que chama, não sei o que de Jacó, um nome lá diferente também. São nomes exóticos, nomes diferentes. E tem Assembleia de Deus, tem Igreja Batista, Presbiteriana, a do Altíssimo e várias denominações, as mais diversas. Mas existe uma só igreja verdadeira, que é a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos nós fazemos parte de várias igrejas, mas quando legitimamente nos colocamos em Cristo, é que nos tornamos a igreja do arrebatamento, a igreja que vai morar no céu, a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Vocês estão me ouvindo bem? Aí atrás está me ouvindo bem? Glória a Deus. A igreja que é do Senhor Jesus, meus irmãos, ela tem algumas regalias que vêm dos céus para ela. A igreja do Senhor Jesus, ela é viva. Diga isso, por favor. Porque ela é viva, ela é fervorosa. Porque ela é viva, é lógico o que eu vou dizer, mas eu quero que você entenda. Porque ela é viva, não é morta. Tem gente, Apocalipse 3:1, que tem nome que vive, mas está morto. O que é estar morto para Deus? Primeiro, estar em pecado. A Bíblia é clara nisso, em várias passagens, dizendo, mortos em delitos e ofensas. Quando estávamos sem Deus, estávamos mortos, mas Cristo nos ressuscitou, Cristo nos reviveu, Cristo nos deu vida nova, nova vida. A igreja do Senhor Jesus, ela não é morta, mas também ela é um sacrifício vivo. Então, se eu sou igreja viva, eu tenho um sacrifício vivo, consciente. Sacrifício vivo dói, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sacrifício vivo dói. E por que que dói? Porque eu tenho que carregar uma cruz, carregar a cruz dói. Eu tenho que negar a mim mesmo, dói. Eu tenho que perdoar quem não merece, dói. Às vezes eu tenho que ir para a batalha sem força, e dói. Então eu tenho que entender que eu, como igreja, sou igreja viva, e como vivo, sacrifício vivo. Servir a Deus implica em muitas dores. Servir a Deus implica em sofrimento, padecer com Cristo, padecer com quem padece com Cristo. Paulo fez um convite a Timóteo: sofre comigo as aflições como um bom soldado. Então,
A igreja não é um lugar onde você se sente bem à vontade, confortável, e agora é servido toda hora e parece que está num paraíso. Não, igreja de Cristo, do ponto de vista que estamos falando, é um lugar de dores, de rejeições, de ser odiado, de ser incompreendido, porque quando alguém entra para essa igreja, o próprio Jesus disse: entra a espada. Vocês estão pensando que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer, porque a partir de agora, pai contra filho, filho contra pai. Por que que acontece isso? Porque quando você deixa as trevas e vai para a luz, ou seja, quando você entra para servir Jesus, você vai entrar num lugar onde vai contrariar a maioria das pessoas. Você vai andar na contramão do que a maioria está andando. Você vai desejar o que a maioria não deseja. Você vai sonhar com o que a maioria não sonha. Você vai ser um corpo estranho para a maioria, porque o seu desejo para a maioria é estranho. Você vai fazer o quê? Você vai orar na igreja meia-noite, você está doido? Mas ele vai beber meia-noite e não está doido. Meia-noite você vai buscar a presença do Senhor e está doido. Mas ele às vezes meia-noite vai para um prostíbulo, para um motel e não está doido. Mas esse é o mundo da maioria. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela anda na contramão do mundo. Está entendendo? Ela é uma igreja viva que sofre. Ela é um sacrifício vivo. Tem hora que ela quer, mas sabe que não pode, então ela rejeita. Tem hora que a vontade é pisar, pisotear, correr, esmurrar, mas não pode. Tem hora que a carne manda tirar satisfação, e o Espírito diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem hora que você quer ir lá e dizer: você disse isso e isso de mim, porém é assim, assim, você me respeita? Mas aí o Espírito Santo diz assim: ó, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja de gente diferente, que pensa diferente, que faz diferente, que anda diferente, que faz a diferença. É interessante quando Malaquias 3,18 dizia outra vez: vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. É visível quando alguém serve, assim como é visível quando alguém está na igreja, mas não serve a Deus. A diferença é gritante às vezes, porque a pessoa que serve a Deus, ela realmente busca que Cristo viva nela. Então as reações de Jesus, como aprendemos nesta manhã, quem gostou da escola nesta manhã? Tem muita gente que não vem na escola porque ainda não teve um encontro com Jesus. O dia que tiver um encontro com Jesus, vem na escola bíblica. Então, nós fomos chamados para imitar Jesus. O Espírito Santo forma Cristo em nós. Nossos pensamentos, sentimentos, ações, atitudes, reações, é segundo a vontade dele, e dói, porque a gente está aqui, e a gente que está aqui é uma gente dura, de dura serviço. Deus fala para a gente: vai para a direita, a gente quer ir para a esquerda, sim ou não? Interessante que Isaías diz no capítulo 55, vinde e comprai, sem preço e sem dinheiro, vinho e leite. Deus nos convida a comprar dele coisas que o dinheiro não compra. Ele quer que a gente compre dele a essência dele.
E para comprar é porque gasta, só que não é dinheiro. E o que é? Vós que tendes sede. Qual que é a moeda que compra de Deus? A sede, o desejo, a vontade. Eu quero ser igualzinho a Jesus. E se isso é uma sede da sua alma, eu tenho certeza que você vai receber graça dele para viver. Existe uma coisa que nós temos que entender para ser igreja também. Tudo é pela graça, mas com respostas de fé. Por isso que Efésios 2:8, muita gente esquece a parte que é mais interessante para nós. Pela graça sois por meio, isso não vem, é dom. Então eu sou salvo e por meio de quê? De uma resposta. A fé não é de Deus, a fé é a minha fé. Então, quando eu quero e creio, a graça vem, a força vem, o auxílio do céu vem. O reino de Deus é tomado por... Então, por que o esforço? Porque eu tenho fé e eu me esforço. Eu acredito, vou atrás. Quando você crê que uma porta de emprego abriu para você na empresa tal, você vai lá na empresa. Sim ou não? O emprego começa de graça para você, mas ir lá depende de você. Deus tem para nós poder, Deus tem para nós graça, Deus tem para nós força, Deus tem para nós vitória, Deus tem para nós uma história nova, Deus tem para nós o céu de glória. Mas é necessário você levantar e ir. É por isso que a igreja é viva. Se ela é viva, ela estará sempre em movimento. Todo ser vivo se move. Aleluia. De uma forma ou de outra ele se move. Aleluia. É hora de entrarmos para dentro da igreja de Jesus Cristo. Nós entramos na igreja, templo de alvenaria. Você está aqui nesta noite, você entrou pela internet e outros tantos entraram em várias igrejas, templos de alvenaria. Agora não basta isto, tem que entrar dentro da igreja de Jesus Cristo. Ramassai, Rocobadassai. Vai chegar o dia, Mãe Carla Carvalho, bem-vinda com a Sarinha. Vai chegar o dia, Rachai, que o céu vai abrir, aleluia. A trombeta vai soar e de dentro de todas as denominações, sua igreja arrebatará. Xarabai, Urabassai, Urocomai, Teracimianda. Eu olho para você, você olha para mim, olhamos uns para os outros e nos vemos como igreja, mas essa igreja visível não é a igreja de Cristo. Ele vai tirar a igreja de dentro da igreja, porque a igreja de Cristo é a invisível, que nós não vemos, mas Ele vê. Ele vê a sua igreja. Por isso que Apocalipse, as 7 cartas, ele diz, ele repete algumas coisas, em cada carta as mesmas coisas ele repete, e é porque é muito importante. E uma das coisas que ele mais repete é: conheço as tuas obras e sei quem você é. Nada foge dos olhos dele. Hebreus, o escritor diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que um dia nós temos que prestar contas. Ele vê, ele conhece, ele sabe. Ninguém passa desapercebido, ninguém vai entrar no céu sem que ele veja. Só entrará se ele ver, se ele autorizar, se ele salvar, se ele liberar, se ele escrever o nome no livro da vida. Por isso que também ele repete em cada carta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito diz às igrejas é o que está escrito na palavra. Por isso é necessário entender o que é ser igreja. Diga comigo: a igreja do Senhor Jesus é viva.
Você tem aí alguma vida de Cristo? Nós estamos interligados um ao outro, mesmo numa denominação onde está o nosso querido irmão Márcio Coba, que hoje é pastor, um querido, muito querido do coração nosso, que há muitos anos atrás nos ajudou. Lá ele está na igreja, lá ele é pastor naquela igreja também, e ele está lá no Japão. E nós estamos aqui. Os que de fato são de Deus, está ligadinho com aqueles que lá são de Deus. Entende isso ou não? Nós somos um só corpo na terra. Aleluia. E se lá no Japão, um dos nossos irmãos começar a sofrer, e Deus precisar de intercessões em favor dele, Deus toca em nós aqui para orar por ele lá. Ramassai, porque essa igreja está unida. Essa igreja é o corpo mais poderoso da terra. Laramassai, essa igreja é o leão mais poderoso da selva deste mundo. Adabaksamai, Gorossai. Essa igreja viva, aleluia, ela tem poder para pisar serpentes e escorpiões e destruir toda a força do inimigo, e mal nenhum, aleluia, causar dano a ela. Barácia, Urabacassai. Essa igreja tem autoridade para curar os enfermos, para libertar os cativos. Sobre Amdai. Essa igreja resplandece a glória de Cristo. Essa igreja, o Satanás não toca nela. Arabasadaia. Aleluia! Fazer parte desta igreja é o prêmio maior que alguém pode ter na vida. Por isso Jesus diz: ide por todo mundo, porque a igreja dele está em todo mundo. Ele vai ganhar almas em todo mundo para se tornar essa igreja viva, e anunciar meu evangelho a toda criatura, porque ele está de olho que todos sejam parte dessa igreja, e ensina elas a guardar toda a palavra que vos tenho falado. E eu estarei com essa igreja todos os dias. Não vou deixar, não vou desamparar, não vou abandonar. Por isso essa igreja tem um poder maravilhoso também, entre esses que estamos dizendo. Outro que o escritor aos Hebreus no capítulo 11 fala para nós, 34 a seguir, ele diz assim: da fraqueza tiraram força. Essa igreja é tão extraordinária, tão diferente, que ela pode ser fraca, que mesmo assim é forte. Ela pode pensar que está tudo acabado, que não está. Deus tem saída, Deus tem escape, Deus tem obra. Eu vos convido à igreja do Senhor Jesus. Faça parte da igreja do Senhor Jesus. Ela está ligada nos 4 cantos da terra. No vale de ossos secos, Deus ordena a Ezequiel: ore, profetize ao Espírito. Vem dos 4 cantos da terra e sopra nesse vale. Aquele vale era um exército de Israel morto, era uma nação morta que não tinha mais vida. E Deus disse: eu vou dar vida. Aonde não tem vida, eu vou dar vida. Porque esse aí é meu povo, eu tenho propósito. Daramai. E ele diz: profetiza, Ezequiel. E por fim ele diz: profetiza que o vento traga dos 4 cantos o Espírito. Agora a igreja de Jesus é diferente. Aleluia, aleluia. Lá o vento veio dos 4 cantos para o vale de ossos secos. Agora conosco é diferente. O Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos e levou para os 4 cantos da terra a glória de Deus. Shaiabácia. Por isso lá no Japão tem glória, lá na Austrália tem glória, lá na Europa, em todos os países tem glória, no Reino Unido tem glória, lá no Oriente tem glória, nos 4 cantos da terra tem glória. Aqui tem glória, aqui tem adoração, aqui tem louvor, porque a igreja de Cristo é viva.
Tem adoração aqui? A unidade desse povo traz coisas fabulosas. Se eu fosse você, faria parte integrante dessa igreja. Eu lembro, já contei para vocês, numa dessas noites de intercessão, eu orava e Deus colocou o nome do missionário que estava atrás de uma grota, como é que fala? Um pedaço de árvore. E aí tinha um punhado lá, e ele fugitivo, correndo, Deus colocou o nome dele na minha boca. Um nome que eu jamais vou conseguir pronunciar se Deus não der de novo. Aqueles nomes complicados de se falar, eu falei fluentemente e disse: socorre ele, ajuda ele. Eu comecei a chorar por ele. E eu vi Deus dando escape para ele. Danachai, há um poder de intercessão nessa igreja tremendo. Aleluia. Sabe aquele dia que você pensou que estava sozinho, tinha alguém orando por você? Se você é igreja do Senhor Jesus, tinha alguém orando por você. Tenácia, Robai. Quantas vezes pessoas no nosso meio sentiu, acordou de madrugada, Deus te despertou, você foi para a oração porque sentiu que era uma direção, e Deus te deu alguém na sua mente, e você começou a orar por aquela pessoa, e depois descobriu o quanto ela precisava da sua intercessão. Quantos já passaram por isso? Porque a igreja viva, ela está ligada. Escute aqui, você que está se sentindo solitário, ninguém jamais estará solitário quando faz parte desta igreja. Orabashai, ninguém jamais estará sozinho quando faz parte desta igreja. Essa igreja não tem membro solitário, essa igreja, os membros são ligados uns nos outros, e o corpo recebe o Espírito do Senhor, que fortalece e garante a vitória. Para o povo de Israel, Deus disse no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E ele termina o Salmo no versículo 4 dizendo: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A igreja está unida? A igreja está unida? Então tem uma ordem para essa igreja. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deixa eu te falar, por mais que você se sinta ninguém, zero nada, se você faz parte dessa igreja, você está sob os cuidados de Deus. Porque Ele é o guardião da sua igreja. Ele vive preocupado diuturnamente com a sua igreja. Ele conhece, é por isso que teve dia que você entrou na porta desta igreja, e Deus usou alguém e disse: eu te vi quando você pensou isso, quando você falou aquilo, eu estou contigo. Olha, Deus está mandando eu dizer para você, que Ele está ouvindo a sua oração, e você pediu isso, Ele está te dando aquilo. Anamasso quebradaia, porque Deus está cuidando da sua igreja, Deus está cuidando do seu povo, Deus não desampara a igreja, Jesus não vira as costas para ela, Ele morreu por ela, e se porventura Ele morreu por ela, e isso é verdade, porventura não trará para ela todas as coisas. Herávia, Odamassai, o teu Deus quando foi para a cruz, Ele tomou as tuas enfermidades, Ele tomou as tuas maldições, Ele tomou as tuas condenações, Ele tomou o castigo que era para você. Quando Jesus foi para a cruz, Ele tomou os nossos pecados. Quando Jesus foi para a cruz, Ele venceu por nós todas as batalhas. A obra é verdadeira. Por isso eu tenho um convite para nós nesta noite. Façamos parte da igreja de Cristo. Você faz parte da Regional Formosa, você é bem-vindo, que bom, estamos unidos como Regional Formosa, mas existe um convite maior: fazer parte da igreja de Cristo. E eu quero que você purifique bem seu coração para entender o que eu vou falar. O diabo, escute isso,
O diabo sabe o quanto isso é importante, você fazer parte. Quando estamos ligados, estamos sobre tudo isso que eu falei, que deve ser uns 5% de tudo que Deus tem. São coisas grandes o que eu falei, mas tem muito mais. E para o inferno é prejuízo. Porque a igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. E aqui não está dizendo outra coisa senão que a igreja vai e a porta não prevalece. Está entendendo ou não? Quem entendeu? A igreja caminha e a porta é rompida. A igreja levanta e marcha, a porta cai. Aí a tromba sai. Por isso, para Satanás e os seus demônios, é prejuízo que você seja a igreja de Cristo. E aí vem as sutilezas, os ardis, as investidas do inimigo. Ele não pode te convencer de pecar, mas ele pode sugerir que você peque. Ele não pode colocar a mágoa dentro do seu coração, mas ele pode sugerir que você fique magoado. E aí nós temos que ter um domínio sobre nós, para não deixar, como nesta manhã eu disse, o lixo vir para nós, porque nós não somos lixeiras. Vou repetir para aqueles que aqui, resumidamente, não estiveram de manhã. O cara do táxi, o outro pegou o táxi, um carro fechou, falou besteira para o outro, fez umas coisas esquisitas, e o camarada do táxi só deu um, Deus abençoe. Você está doido? O cara te fechou, o cara papai, ainda te xinga, ainda não sei o quê. E ele disse, você não entende a vida. O problema não é meu, o problema é dele. Com certeza ele está com problemas, está passando por umas coisas bem ruins. Então ele saiu com a vida dele cheia de lixo para dar. Eu não quero esse lixo. Eu tenho coisa boa para dar. Deus te abençoe. Não pegue o lixo dos outros. Não pegue o lixo dos outros. Não pegue o problema dos outros. Ore por eles, abençoe eles e você ande livremente. O diabo sugere que você pegue o lixo, que você pegue a mágoa, que você pegue o desejo de vingança. Você não é isso, mas se pegar isso, passa a ser condutor de lixo. Está entendendo ou não? O diabo não quer que esta igreja se una. E eu digo igreja na terra e a igreja que se reúne em cada lugar, cada local, em suas denominações. O diabo não quer que o campo das Assembleias de Deus Filadélfia se una. É prejuízo. Ele quer que você não goste da sede. Ele quer que a sede não goste de nós. Ele quer que não gostemos do Campo Limpo e o Campo Limpo não goste de nós. E isso em qualquer campo. E Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, admoestai uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, porque estes são remédios contra os ataques do diabo. Ele quer dividir a igreja, porque a igreja dividida, as portas do inferno prevalecem. Ele quer te entristecer para que você não venha em todos os cultos e ache que é exagero vir. A gente quando está no mundo não é exagero, como por exemplo eu estava no mundo, não era exagero todo dia ir para o boteco. Se tivesse coisa errada todo dia não seria exagero.
Mas quando a gente vem para Deus, 3 dias por semana é exagero, como assim? E o diabo vai sugerindo, não precisa, não vá. Duvido que essa palavra não esteja mudando você. Duvido que essa palavra não esteja curando algumas coisas na sua vida. Duvido que essa palavra não esteja renovando a igreja. Mas o diabo sabe disso. Aí ele disse, não vem terça não. Não quero puxar ninguém para o lado de ninguém, irmão. Se Deus não fizer a obra, ninguém faz. Mas eu estou pregando o evangelho que Ele está pondo na minha boca para pregar. Não vem terça não, para quê? Se já foi domingo. Só que terça tem outra palavra que faz o que a palavra está fazendo aqui. Ou seja, eu melhoro. Vai tirando o lixo da minha vida. Vai mudando a minha história. E o diabo, não vai, não escuta a palavra não, cuida do seu cabelo, olha aí, está as quebradinhas, as pontinhas, vai arrumando as pontinhas. Olha a sua unha, esse cutícula, olha, mas que escândalo. Aí a palavra está passando, não está ouvindo, está prestando atenção na cutícula que nunca sai. Aí uma criança faz um barulho, os rostinhos fazem assim. Porque ouvir a palavra e dar crédito é prejuízo para o inferno. Ele quer que você não ouça a palavra. Você pode não gostar dessa igreja, então procura outra, mas que seja séria e que você ouça a palavra. Porque a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra lava, a palavra limpa, a palavra santifica, a palavra fortalece, a palavra produz a fé, a palavra levanta, a palavra dirige, a palavra ilumina, a palavra é vida. Só que muitos de nós não sabemos disso e o diabo sabe. Fecha seus ouvidos, não ouça. Não aceite isso, é imposição dos homens. Aí ele começa a levantar os mestres e doutores, que os que têm comissões nos ouvidos procurarão para si, para dissuadir você de viver a palavra, de ouvir a palavra, de ter compromisso com a palavra. Por quê? Porque o diabo não quer que as portas do inferno sejam vencidas. Ele quer vencer. Ele quer o maior número de adeptos para ele, mesmo dentro das igrejas, eu digo principalmente dentro das igrejas, para ele. Escute, igreja não é lugar para você vir e aliviar a sua consciência e voltar a pecar. Igreja é lugar de ter um encontro com o Salvador que liberta, com o Salvador que cura, o Salvador que transforma, o Salvador que me muda. Eu só estou pregando aqui porque Ele é o Deus que muda. O que está no contexto dessa passagem é interessante a gente observar. Jesus está, eu fui nesse lugar aqui, eu acho que umas 3 vezes, onde Jesus faz essa pergunta. Que é no sopé do Monte Hermon. Quem quiser ir, vamos em novembro, amém? No sopé do Monte Hermon, tem lá a Cesareia de Filipe. A Cesareia marítima é para baixo, e a de Filipe no sopé do Hermon. E ali, tem vários lugares onde existiam vários deuses, vários templos, inclusive o deus Pan, o deus do pânico. E ali no meio daqueles templos, Jesus pergunta aos discípulos, quem eles dizem que eu sou? Por quê? Porque tem referências ali, vários deuses. Quem eles dizem que eu sou? Eles dizem que o Senhor é um profeta, ou é Jeremias, ou é João Batista, e papá. E vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui já tem uma revelação tremenda. Ele é Deus.
Aqueles deuses lá deveriam ser idolatrados por aqueles que idolatram, mas esse aqui deve ser adorado, servido e seguido, pois ele é o Cristo de Deus. Aí ele se alegra com Pedro e diz para ele: olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu que te revelou, pois eu sou esse Cristo que você falou. Arabassai. Aí ele disse: eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena, tu és Pedro, e sobre esta pedra, o trocadilho no grego, Petros e Petra, pedra pequena e rocha, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Sobre esta afirmação, porque eu sou o Cristo, eu sou a rocha, e Pedro lá na carta dele vai dizer que nós somos pedras vivas, e que Jesus é a pedra fundamental, é a pedra de sustentação da plaçai. Aí Jesus está dizendo assim: olha, eu sou a pedra de sustentação, e se vocês estiverem em mim, as portas do inferno não vão prevalecer. Eu já quero aproveitar e falar a profecia do céu sobre a sua vida nesta noite. Faça parte da igreja de Cristo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Faça parte da igreja de Cristo, e a maldição cai. Faça parte da igreja de Cristo, e a glória vem. Faça parte da igreja de Cristo, e tudo que Jesus na cruz conquistou virá para você. Sobre esta rocha a minha igreja será levantada. Como que essa igreja foi levantada? Primeiro com a doutrina. Por isso que vai falar que a igreja ela está na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos. Jesus chama 12 e começa a formar eles, e 3 mais íntimos. Ele está formando, ele está doutrinando, ele está ensinando. E depois vai chamar o abortivo, Paulo, que vai ser o doutrinador da igreja, com uma mente livre para falar o que Deus quer com a igreja que ele está levantando sobre ele mesmo. E essa igreja, quando ela está reunida em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ela é batizada no Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito Santo. Essa igreja agora começa a ter reuniões de oração, de jejum, de palavras vivas, de manifestação da glória de Deus, porque essa igreja é viva e Deus é vivo no meio dela. Essa igreja vai até os confins da terra e anuncia que todos quantos tomam a decisão podem fazer parte dela, e as portas do inferno não prevalecerão. E eu quero encerrar dizendo: nós estamos vivendo num tempo de guerra mais do que você imagina. As regiões celestiais, as primeiras regiões celestiais, estão repletas de demônios. Os demônios estão nas esquinas, os demônios estão nos prostíbulos, os demônios estão nos palácios dos governos federal, estadual, municipal. Os demônios estão nas escolas, os demônios estão nas faculdades, os demônios estão na internet, através de tantas coisas. O mundo jaz inteiro no maligno. O príncipe deste século está reinando, e reinando muito mais nesse tempo, mas o Senhor convoca a sua igreja para levantar. O Senhor convoca a sua igreja nesta noite: levantai-vos, despertai-vos, cada praia. Aramadassai, tomai sobre vós toda a armadura, toda a armadura, toda a armadura, para poder resistir no dia mau. Shadaplai, e tendo vencido tudo, passado por tudo, permanecer inabaláveis. Por isso, tudo que o inimigo lançou contra você, joga no lixo agora. Joga agora.
Quero vingança de ninguém, não. Vingar de quem, para quê? Nada. Eu quero o céu. Eu quero Deus que mora no céu. Eu quero a doutrina do Cristo vivo, Gadassai. Eu quero ser igreja que exalta aquele que por mim morreu no Calvário, Arábia, Tossamai. Então eu fujo de toda e qualquer confusão que queira me roubar de ser uma igreja viva, a igreja de Cristo. Fique sobre os pés. A igreja de Jesus Cristo. Para ser igreja é mais fácil. Para permanecer igreja é mais difícil. Lembremos-nos de 24 de Mateus 12 e 13. Por se multiplicar, olha o que o diabo trabalha: iniquidade. E o que mais? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, numa versão mais clara ainda, se esfriará. E nós lemos hoje de manhã que sem amor, não conhece Deus, não tem Deus. O amor de quase todos esfriará. Mas, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não é tão importante se tornar igreja, quanto mais importante é continuar sendo igreja. Já viu que na caminhada da vida, muitas coisas acontecem para nos esfriar? A gente ajudava, não quer ajudar mais. A gente orava, não quer orar mais. A gente chorava pela dor dos outros, não quer chorar mais. Será que o amor não está esfriando? Se nós temos ou tivermos a consciência de igreja de Jesus Cristo, nós nunca vamos parar de orar uns pelos outros, de amar os outros, de perdoar os outros, porque é dando que se recebe. E muitas vezes nós paramos de ter porque não damos. Vou fazer a oferta aqui não sou disso, pelo amor de Deus, hein? Não pensa em dinheiro, pensa na essência. O problema nosso é que a gente acha ruim perdoar quem nos feriu. E quando o amor de Deus está em nós, é prazer. Fazer diferença é prazer. Jogam lixo para nós, a gente joga rosas para eles. Porque cada um dá o que melhor tem. Tanás Yabai, é o outro que estava lá num restaurante. E um inimigo dele, não ele dele, mas o outro camarada que era inimigo, chamou o garçom e jogou um punhado de lodo numa bandeja e falou: vai lá e serve para ele. E o garçom chegou com aquele tanto de lodo. Aí o camarada disse assim: joga isso no lixo, por favor, esteriliza aí a bandeja e vem aqui, por favor. Aí o garçom fez isso. Quando chegou lá, ele pôs uma flor, disse: vai lá e dá para o meu amigo. Falou: mas ele te deu lixo, o senhor vai dar flor? Aí ele disse: a gente dá o que melhor temos. A gente dá o que melhor temos. Por isso que o crente paga mal. Responde aí, vai, você dá conta. Paga mal. Se o inimigo pedir água, dá-lhe de beber. O senhor conhece aquela pessoa? Não, mas eu conheço Jesus. E se ele falou para fazer, faça, que você vai ser abençoado. Se tiver fome, se pedir para andar 1 milha, vai 2. Se pedir a capa, se bater numa face, nós somos crentes ou não somos? Fazer parte dessa igreja dói, mas vence tudo, inclusive
a última barreira e encontramos com Jesus na glória. Ramanto, Rabá, Xarabai. Será que alguém está entendendo esta palavra? Então, é difícil viver isso? É. Até que você se negue a si mesmo e deixe Jesus entrar. Porque aí Ele vem com a graça e capacita. Perseverar, na tradução do grego, por isso que a palavra perseverança e a palavra paciência, às vezes surgem como tradução da mesma palavra no grego, porque ela se confunde. Perseverar e ter paciência. Por quê? Porque esta palavra significa obediência a longo prazo. Para isso tem que perseverar, para isso tem que ter paciência. Então, se alguém te deu como dizia no meu tempo, um pé de rodo, levanta. Você tem um lugar para chegar. Levanta. Houve um prejuízo, levanta. Ficou triste, levanta. A depressão quis vir, levanta. Tem coisa lá na frente. Nós temos que chegar. Pastor, estou fraco. Digo fraco. Digo fraco. Porque da fraqueza tiramos força. Nós não vencemos por nós vencemos nele, por ele, para a glória dele. Estando nele, a igreja dele vence com a força dele. Acabei de receber uma informação aqui do céu que o diabo não gostou desta palavra. Então eu sei que você gostou, porque nós queremos o céu. Arabaçamai. Por isso, para orarmos, vamos orar daqui a pouquinho, 2 minutinhos. Mas para orarmos, nós temos que odiar o pecado. O temor do Senhor é odiar o mal. 8:13, Provérbios. Nós temos que odiar as coisas erradas e ruins e pecados. Porque Deus odeia o pecado. Como que um Deus que é amor odeia pecado? Porque Ele é amor. Nunca existirá um amor verdadeiro se não tiver um ódio por aí. Como assim? Você ama essa flor. Você ama essa flor. Aí vem um bichinho, come o caulezinho dela e mata ela. Você odeia o bichinho que matou quem você ama. Deus odeia o pecado, porque o pecado te mata como filho de Deus. E nós temos que odiar o pecado e nos desvencilhar dele, abandonar ele, virar as costas para ele, não ter nada com ele, fechar a porta na cara dele, porque ele é a única coisa que nos separa de Deus depois que nos tornamos igreja. Vamos orar? Diga: eu sou igreja de Jesus Cristo. Para você ter dito isso é porque confessou já Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e agora anda como nós falamos aqui nesta noite. Levante as suas mãos, Gadás, que amai. Você vai vencer, você vai ser curado, você vai ser restaurado. Nós vamos chegar no céu. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está se levantando. Adabraçai, os 4 cantos da terra. Arabaçai está se levantando. O povo de Deus está se levantando nos 4 cantos da terra. Estamos chegando nos dias finais da igreja, e Deus está unindo o seu corpo, unindo o seu povo, batizando o seu povo, renovando o seu povo, avivando o seu povo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai enfrentar as portas do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer. Arabacarabacharabagás. Levantemos as 2 mãos se somos igreja. Receba aí o avivamento da igreja de Jesus Cristo. Receba aí a presença do Espírito Santo. Adabacaçaia, para a igreja de Jesus Cristo. Hoje é dia de Atos dos Apóstolos.
apóstolos do capítulo 2. Hoje é dia de ser batizado, hoje é dia de ser renovado, hoje é dia de ser avivado. As armas poderosas em Deus são para esta igreja: o poder de orar, o poder de jejuar, o poder de adorar, o poder de louvar, o poder de buscar está nessa igreja. Receba, 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 receba avivamento. Tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender. Curta a Só um presença. coração quebrantado mais uma vez. Retorna o microfone, por favor. E não há nada que me apaixone mais, nada que Fala me mistérios dos impressione céus. mais. Deixa o Espírito Santo falar mistérios. Só teu olhar. Deixa Ele te tomar, te abraçar, te encher. Me inclino diante de ti. Ei, me perdoa multidões de erros. Me inclino diante de ti. Deus está levantando missionários nesta noite. Digno. Deus está levantando pregadores, Chega aí. pastores, missionárias. Eternamente digno, digno, diante de ti. Urabacereviará chamai. Urabacaçarabás. Urabacarabás. Divino Carvalho, diácono divino, o Senhor está te dizendo: tenho contigo uma grande obra, contigo e com a tua. Fui eu que uni, Batá, Sebrá, Shaddai. Vos tenho dado experiência. Chegará o momento de levantar, e vos levantarei ungidos, cheios da minha glória, diz o Senhor. Pois eu estou aprovando cada dia, estou vendo cada dia, estou formando cada dia. Está chegando a hora, porque eu ouvi a vossa oração, e eu estou no trono, no controle, e eu sou o Deus da hora certa. Recebam sobre vós graça e renovo, porque eu vos marco nesta noite. Digno, impressionante. Canta a igreja. Eternamente digno, diante de ti eu me inclino. Tenho nada pra te oferecer, não tenho nada não, nada que te possa surpreender. Só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me impressione, nada que me impressione mais. Só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Eu quero ouvir você cantar. Meu Deus, me perdoa por multidões. Eu me enche o pulmão de ar e canta pra Ele.
tua presença eu me inclino, eu me inclino, eu me inclino. Cantar ti. Digno, digno, diante dele eu me. Aleluia, aleluia. Levante as duas mãos. Feche os seus olhos, por favor. Só repita estas palavras, se elas de fato também são tuas e de coração. Senhor Jesus, sela a minha vida no corpo da igreja que é verdadeiramente tua. Eu quero ser membro vivo da igreja viva que é do Senhor. Senhor Jesus, tu és meu único Senhor, meu único Salvador, para sempre. Eu sou igreja do Senhor. Rabassai, levante as mãos e adore. Adassurebianai, adore e receba o selo de Deus, a graça do Espírito do Senhor venha sobre a igreja de Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor, mas aplauda dando glória.